Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 106 do livro dos Salmos. É o Salmo 106. Salmo 106 na numeração grega, Salmo 107 na numeração hebraica. Esse salmo, ele é um cântico de ação de graças. Sim, é um cântico de ação de graças. E na família dos Salmos, é uma ação de graça, uma oração de ação de graça. Lembra, na família dos Salmos a gente tem as orações de pedido de socorro individual, pedido de socorro coletivo e oração de ação de graça. Este salmo é considerado na família dos Salmos como uma oração de ação de graças. Acompanha comigo. Esse salmo, ele é uma oração de ação de graças diante de tudo aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Muito bem. Este salmo, preste atenção, ele começa, é o primeiro salmo da quinta parte do livro dos Salmos. Disse para você que o livro dos Salmos é dividido em 5 partes. Aqui nós estamos iniciando a quinta parte, que vai do capítulo 106 ao capítulo 150. E assim nós encerraremos o livro dos Salmos. Tá entendido? Então, hoje iniciamos a última parte do livro dos Salmos, a quinta parte do livro dos Salmos, que vai do capítulo 106 ao capítulo 150. Muito bem. Este capítulo 106 é um capítulo muito bonito, porque trata-se de uma ação de graças, e é interessante que este capítulo, primeiro ele traz o sofrimento do povo, e depois, o sofrimento do povo, a prisão desse povo, o povo cativo, e depois a liberdade reconquistada. E aí então que surge esse grande cântico de ação de graças. É uma oração de ação de graças para ser rezada como oração de ação de graças. Tá bom? Vamos lá. Eu vou explicar para você direitinho depois, porque esse salmo ele tem estrofes bem definidas que nos são apresentadas como alegorias. São 4 alegorias que apresentam toda esse sofrimento, essa prisão e depois a liberdade que é novamente adquirida. Eu vou explicar para você. Primeiro a gente vai ler o salmo, depois eu vou explicar essas 4 alegorias, né, que compõem este livro, este capítulo dos Salmos, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo. Está escrito aqui, like, dá um like no vídeo. E hoje eu queria dizer uma coisa para você. Sempre eu aproveito para agradecer a generosidade de muitas e muitas pessoas que nos ajudam. Você sabe que eu sempre gosto de reforçar que esse momento que eu faço para você, ele não é um curso cobrado, não é um curso para você pagar, não é nada disso. Mas tem muita gente que sente tocada e fala assim, padre, eu quero ajudar a produção, quero ajudar na confecção dos vídeos e tal. Então muita gente ajuda. Por isso tem um sistema aqui no YouTube, que é esse Valeu, tá vendo? Você puxa para cá um pouquinho, tá escrito ali Valeu, você pode clicar ali no Valeu e você pode contribuir com aquilo que você quiser, com aquilo que você, volto a dizer, não é obrigatório. É porque muita gente me pergunta como é que faz para ajudar e muita gente tem ajudado. Eu agradeço mesmo. Aproveito para agradecer muitas e muitas pessoas que, né, voluntariamente falam, eu quero ajudar a fazer a produção dos vídeos, eu quero ajudar a fazer isso e acaba ajudando, contribuindo. Se quiser, pode fazer. Tem gente que às vezes não prefere fazer por Pix, então pode fazer também por Pix também, não tem problema, tá certo? Tá certo? Então, olha, eu agradeço, aproveito esse momento para agradecer ao longo do mês a generosidade de tantas e tantas pessoas que, sentindo-se tocadas em querer ajudar, ajudam, contribuem. Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado, tá certo? Volto a dizer, não é obrigatório, não é curso pago, não é nada disso. Eu faço isso como um momento de evangelização e de crescimento mesmo no nosso amor pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então agora ler. Eu quero que você preste atenção comigo. Vamos ler primeiro, depois eu vou te mostrar as 4 alegorias. Vamos lá. Salmo 106, aleluia. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou,
aqueles que ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam-se desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia, chamaram então o Senhor, ele os livrou de suas tribulações e os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque dessedentou a garganta sequiosa e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltados contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento, lhes humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhe os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas, chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para curá-los, para arrancar da morte. Agradeça ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam os abismos. Suas almas definhavam em angústias, titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia, clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram. E se alegraram porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na Assembleia dos Povos, e o louvem no conselho dos anciãos. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar. E semearam os campos e plantaram as vinhas, colhendo deles abundantes frutos. E os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aqueles que lançam seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram, e toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Você percebeu que o Salmo, do começo ao fim, é intercalado por essa expressão: agradeçam ao Senhor por sua bondade. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Agradeçam ao Senhor por sua bondade. Então, eu quero dizer a você que esse salmo, volto a dizer, é um salmo de ação de graças. É um salmo, um cântico de ação de graças, uma oração de ação de graças. Traz para a gente de uma maneira muito clara o sofrimento dos judeus e depois a sua liberdade reconquistada, né? Este processo de sofrimento e liberdade reconquistada é apresentada para nós em 4 alegorias que eu vou passar para você. Depois de que se apresenta a alegoria, sempre vem a expressão: agradeçam ao Senhor por sua bondade. Agradeçam ao Senhor por sua bondade. Vocês vão ver repetindo depois de cada alegoria: agradeçam ao Senhor por sua bondade. E olha que bonito isso.
Agradeçam ao Senhor por sua bondade. Vamos lá. Quais são as 4 alegorias? Preste atenção comigo. Esse salmo, então, como eu disse para você, todo esse movimento de sofrimento dos judeus, liberdade reconquistada, tudo isso é representado nessas 4 alegorias. Primeiro, o viajante perdido no deserto, o versículo 4 a 9. Segundo, o prisioneiro em sua prisão, versículo 10 a versículo 16. Terceiro, o enfermeiro próximo da morte, versículo 17 a 22. E depois, o último, quarto, o náufrago levado pelas ondas, versículo 25 a 30. Os outros versículos fazem a conclusão trazendo 3 pontos bastante claros. Primeiro, os favores de Deus, Deus trazendo os favores, versículo 31 a 32. Depois, os castigos de Deus diante da maldade dos homens, versículo 33 a 34. E finaliza com o perdão de Deus do 35 em diante, tá bom? Mas note que as 4 alegorias que eu apresentei para você são as que compõem o núcleo deste salmo. Vamos lá analisar essas 4 alegorias, então. Vamos ver aqui. Lembrando a você que, são alegorias. Por exemplo, o viajante perdido no deserto. Lembra o povo que estava no deserto, tal, aquela uma alegoria do povo que caminhava no deserto. O prisioneiro em sua prisão. Lembra o povo de Deus quando foi cativo, quando esteve no exílio, né? O enfermo próximo da morte. Lembra justamente dessa fragilidade do ser humano e da grandeza de Deus. E depois o náufrago levado pelas ondas. O náufrago nas ondas lembra muito bem como que nós estamos vivendo no mundo, que às vezes podemos estar neste mundo cheio de dor e sofrimento, como que levado pelas ondas do mar. Por isso, né, na compreensão bíblica, o mar sempre é visto como o mundo que nós habitamos, né? Com as dificuldades, com as dores, os problemas e tal. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Primeira alegoria, o viajante perdido no deserto, versículo 4 a 9. Olha que interessante, 4 a 9. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho na cidade habitável, consumidos de fome e de sede, sentiu desfalecer-lhe a vida. Em sua angústia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou das tribulações e os conduziu pelo bom caminho para chegar a uma cidade habitável. Agradeça ao Senhor por sua bondade. Ok? Então vamos lá. Segunda alegoria. A segunda alegoria é o prisioneiro em sua prisão. Lembrando todas as vezes, né, e lembrando o povo de Deus que foi cativo. Foi cativo dos assírios, foi cativo dos babilônios, né? Vamos lá, versículo 10 a 16. Olha aqui, 10 a 16. Começa. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltados contra as ordens de Deus e terem desprezado os dignos do Altíssimo. Pelo sofrimento lhe humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhe os grilhões. Ou seja, o povo cativo e Deus que liberta. Agradeça ao Senhor por sua bondade. Viu? Interessante. Olha como que é interessante o esquema. O povo era prisioneiro, cativo e tal, Deus liberta, agradeça ao Senhor por sua bondade. O enfermo próximo da morte, próxima alegoria, enfermo próximo da morte, é o versículo 17 a 22, a 22 ou a 21. Interessante, vamos lá. 17. Outros enfermos por causa de seu mau proceder eram feridos por causa de seus pecados. Isso aqui é no sentido de que os pecados e as doenças sempre estão ligadas ao pecado, né? Aliás, as doenças, as enfermidades estão ligadas ao pecado. Vamos lá. Outros enfermos, por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhe causava náuseas, chegava às portas da morte. Em sua angústia clamaram então o Senhor, ele os livrou de suas tribulações. Enviou sua palavra para curá-los, para arrancar da morte. Agradeçam o Senhor por sua bondade. Viu? Então, como a doença era vista como uma consequência do pecado, Deus, né, vinha em socorro, curava a pessoa, né, e a pessoa elevava a Deus
uma ação de agradeça ao Senhor por sua bondade. E a quarta alegoria, o náufrago que é levado pelas ondas. Vai do versículo 25 a 30, olha aqui, 25 a 30. 23. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor, de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiu até os céus, descia aos abismos. Suas almas definhavam em angústias, titubeavam e cambaleavam como ébrios. Em toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram porque elas amainaram e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade. Veja só, olha que interessante. Nas 4 alegorias que se apresentam, sempre, o povo passa pelo sofrimento, passa pela dor, passa pela angústia, o povo clama a Deus, Deus manda o socorro e eles então agradecem a Deus. O viajante perdido no deserto, eles passam pelas agruras do deserto, clamam a Deus, Deus envia o socorro, eles então oferecem ação de graças. O prisioneiro na sua prisão, na prisão ele sofre, na prisão ele passa pelos momentos angustiantes, o prisioneiro clama ao Senhor, o Senhor manda o socorro e ele depois agradece ao Senhor. O enfermo próximo da morte, a pessoa que pecou, passa pela doença, passa pelo sofrimento da enfermidade, clama a Deus, Deus manda a sua palavra, ele é curado e aí ele agradece a Deus por sua bondade. E por fim, o náufrago, em alto mar, no alto mar, pelo mar, é agitado pelas ondas, pelas dificuldades do dia a dia, ele pensa que vai afogar, ele clama ao Senhor, o Senhor faz o vento parar, o vento cessa e ele então agradece ao Senhor por sua bondade. São 4 alegorias muito interessantes mesmo. Muito interessante de se notar nesse salmo. E depois o salmo termina, ele praticamente vai para o final, trazendo aqui, primeiro, lembrando uma recordação dos favores de Deus. 31 a 32, veja só, 31 a 32. Agradeço ao Senhor por sua bondade, agradeço ao Senhor por sua bondade e as suas grandes obras em favor dos homens. Celebre-no na Assembleia dos Povos e os louve todo o conselho de anciãos. Mas volta, caminhando para o final, volta a lembrar dos castigos de Deus. Olha aqui, quais os castigos de Deus? Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água. 33 e 34. Os castigos de Deus. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia dos seus habitantes. Apresentou os castigos de Deus por causa, a visão deles, por causa da malícia dos homens. Mas logo em seguida, o perdão de Deus vem. Olha que interessante, o perdão de Deus vem. Olha, logo que apresenta o castigo por causa da malícia, sobrevém o perdão. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar. Contando a história, justamente, do povo de Deus, que recebe uma terra para que eles possam fundar a sua cidade e ali morar. E aí vem, lembrando de todas as maravilhas de Deus, semear os campos e plantar o vinha, colhendo deles abundantes frutos, e os abençoou, eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Aí, por causa da malícia do povo de novo, depois seu número se reduziu, caíram na miséria, castigo de novo, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, Deus soergueu o pobre da miséria. Aí volta de novo o perdão, multiplicando famílias como rebanho, à vista disso os justos se alegraram, toda maldade fez fechar a boca, quem é sábio para julgar essas coisas? Muito bem. Todas as vezes que Deus mostra para o seu povo, pelo castigo que ele lhe dá, que eles estão errados,
logo, logo, logo vem o perdão de Deus com bênçãos e mais bênçãos. É um salmo muito interessante, né? Bonito, né? Porque ele sempre vai nos lembrar que todas as vezes, escuta isso, escuta, todas as vezes que a gente clama a Deus por ajuda, Deus vem em nosso socorro. E o Salmo faz questão de lembrar isso, que em todos os momentos na vida do povo de Israel foi assim. Povo no sofrimento, povo que clama, Deus que ajuda, o povo que agradece. Por isso, você vai fechar agora o seu computador, o seu celular e vai rezar esse salmo. Lembrando de quê? De tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. De todos os momentos difíceis pelos quais você passou, e lembrar que se não fosse Deus junto de você, você não conseguiria subsistir. E quando você perceber que você está aqui por obra e graça de Deus, eleve a Deus a sua ação de graças. Por isso, escute, a palavra que vai iluminar o seu coração hoje é aquela que se repetiu ao longo desse salmo. Versículo 8. E esse versículo se repetirá várias vezes. Agradeçam ao Senhor por sua bondade. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.